Olá, todo mundo! Estamos começando mais um Ressaca Tatuí, que antes era chamado de Ressaca Literária. Ressaca Tatuí é um evento que a gente arma no dia posterior ao encontro do Clube Tatuí de Leitura para discutir aí sim, publicamente, o que foi, um pouco do que foi falado sobre a obra do mês, né? Eu sou João Varela, já estou aqui com as minhas amigas Maria Paula Coelho, Luana Olá, Barros e Rosângela Coelho. boa noite. Bom, começo como de praxe com a Maria Paula Coelho, que no Clube Tatuí de Leitura é a mediadora. Eu pego temporariamente a posição dela aqui no Ressaca Tatuí, né, com todo o respeito, pedindo licença, Ah, para perguntar para ela, Maria Paula, o que é isso aqui que eu tenho em mãos? O que é isso aqui que a gente vai falar hoje pelos próximos 40 minutos? João, isso aí é uma preciosidade. É um livro publicado pela editora Riacho. A gente teve a oportunidade de conversar com o Dani, que é o editor, do Fabrício Silveira, e ele é muito interessante, o Gigante Figura, porque não é exatamente uma obra de ficção, mas é o que ele já explica na primeira página, praticamente, do livro, que isso é uma transficcionalidade. Né? Então, existiu o gigante, né? Na verdade, era uma família, dois irmãos, eles tinham um gigantismo, e a partir desse fato, alguém fez uma biografia e depois disso, um autor escreveu uma obra de ficção baseada nessa biografia, na história do Hugo, e o Fabrício faz uma nova obra de ficção, onde ele puxa muito disso que já tinha sido publicado e acrescenta algumas coisas, algumas histórias que não aconteceram na vida do Hugo, para tornar a coisa mais interessante. Mas é um livro muito precioso, muito delicado. A gente fica completamente apaixonado por esse gigante, pelas aventuras da vida dele, pelas dificuldades, né, que é ser um gigante em meio a tantas pessoas normais. Eu saí dessa leitura um pouco triste, vou ser bem sincero, porque justamente por essa questão que você se apega ao gigante, né? Luana, fala um pouquinho da sua experiência de leitura, como é que foi, o que você achou do livro. Você também ficou um pouco entristecida no final das contas? Fala pra gente. Oi todo mundo. Eu gostei muito do livro, eu gostei da forma como ele é apresentado, os capítulos mostram outras pessoas, então é como se fosse um espetáculo de circo mesmo. Eu gostei, mas o que eu amei foi a vida dele. Eu não achei um livro triste, eu achei muito pelo contrário, eu achei um livro muito positivo, muito para cima, principalmente porque o Hugo Gigante, ele sai de uma cidadezinha no norte da Itália, mas super pequena, com 15 anos, ele vai para Paris e ele experimenta o mundo. E ele vive como ele quis, né? Ele consegue fazer da vida dele o que ele quis, ele vive nos termos dele. E para mim isso foi fantástico. Né? Independente dele ser gigante ou não, independente das condições que ele teve, ele foi e escolheu como ele foi viver a vida dele. Ele viveu. E eu achei isso incrível. Né? Ele sai daquela cidade e descobre o mundo. Ver como é rica a leitura, né? Cada um saiu de um jeito. Eu confesso que fiquei mais para baixo do que para cima, mas é claro, é completamente viável também essa leitura da Luana. Você, Rosângela, como é que você saiu
da leitura do livro Gigante Figura? Passa bem rápido. Eu saí bem, eu gostei bastante do livro. Eu fui e voltei no livro algumas vezes, né? Eu achei bem interessante a maneira como ele é escrito. É um livro gostoso de ler, a leitura é relativamente rápida, ele tem muitas ilustrações lindas, e a história dele me tocou bastante. No fim, a gente entra nos sentimentos dele, e eu achei que ele viveu bem, como a Luana falou, né? Ele estava contente, estava fazendo escolhas e feliz com as escolhas, mas ao longo da história ele vai se cansando de algumas situações que foram acontecendo. Então, isso me tocou bastante, a falta da normalidade na vida dele, né? Então, assim, no começo era interessante, mas depois começou a ficar mais desagradável. Algumas coisas foram desagradáveis, em função do tamanho dele. Essa questão do tamanho, inclusive, foi mencionada por ti, né, Maria Paula, lá na reunião de ontem. Até você usou um termo que eu achei muito interessante, que a sociedade não atingiu um grau de maturidade para abraçar digamos assim, os fora do padrão, né? Tudo que destoe daquilo que é entendido, que é aceito como normal. Eu queria que tu desenvolvesse um pouco mais esse raciocínio e como é que isso tá exposto no livro, no Gigante Figura. Eu acho que o gigante, essa figura, né, usar um gigante no livro para falar sobre, acho que no fundo, sobre diversidade, sobre o que não é tido como o mais comum, né, como o normal, é uma coisa bastante inteligente, até porque a gente não deixa de ver um gigante nunca, né? Então, a gente conversou ontem, e por mais que ele pudesse estar no meio de um monte de gente, todo mundo sabia que ele estava lá, um gigante é visível, né? Ele não se esconde, ele não se mistura, né? Por mais que ele tente. E isso é uma coisa interessante, porque ele não consegue mudar esse fato, né? Não que ele precise, mas nem se ele quisesse, né? Esse é um fato. O anão é anão, o gigante é gigante, né? Então, cada um tem a sua característica, mas nós, como sociedade, talvez devêssemos olhá-los como mais um, né? E a gente olha ele como gigante. Então, eu acho que essa dificuldade, quando eu digo que acho que a gente, como sociedade, não está maduro, é porque toda vez que a gente vê o diferente, a gente olha, né, os mais bem treinados absorvem, não comentam, alguns apontam, mas nunca deixa de saltar aos nossos olhos a diferença, né? Então, a gente precisa ainda amadurecer muito para que as diferenças não sejam não seja para eles tão difíceis, né? O que é ser diferente? Puxa, é um ser humano igual ao outro, a pele é diferente, o ser humano é igual ao outro, mas ele é mais alto, mas tudo dentro é um ser humano, né? E acho que o gigante foi usado porque ele é gritante, a gente não consegue deixar de reparar a diferença dele. E ele, no começo da vida, né, tinha isso como uma coisa muito útil até, né? Ele era o lenhador, ele era uma pessoa que para a cidade, o vilarejo onde ele morava, ele trabalhava como lenhador, ele ajudava, ele fazia de tudo, ele era muito amado, e ele decide, como a Luana mesmo diz, ele decide tomar posse da vida dele e ganhar o mundo e conhecer tudo, mas sempre o que determinou o que ele ia fazer e tudo foi o fato dele ser gigante. Então ele queria trabalhar, ele tentou, mas o trabalho dele era trabalhar no circo, né? Então, sempre o fato a diferença dele gerou essas mudanças na vida dele. E eu acho que a gente continua ainda, como sociedade, dando muita importância, ou destacando, ou diferenciando, ou excluindo as pessoas
pelas diferenças delas, quando na verdade a gente é cheio de igualdades, né? Nós todos somos seres humanos e a gente trata pelas diferenças. Claro. Luana, e como é que você viu essa abordagem da diversidade no livro? Te chamou a atenção? O que você leu ali? Então, eu ainda li a parte de como ele, como indivíduo, lidou com tudo isso. Eu vejo ele pagando um preço, eu vejo ele sabendo que ele é diferente e tendo que conviver com isso, mas eu vejo alguém que não esperou a autorização da sociedade, não esperou um ok, uma aceitação da sociedade para viver. E eu acho que isso foi incrível, porque ninguém tem escolhas ilimitadas. Ninguém tem uma vida que não tenha períodos ou tristes ou complicados ou problemas, né? Talvez ele tivesse mais, mas ele não deixou que isso definisse a vida dele, né? E isso eu achei fantástico, porque eu concordo com a Maria Paula. Tem muito que a gente precisa caminhar, tem muito que a gente precisa lidar com o diferente, com o estranhamento de uma forma diferente, né? Mas ele não esperou isso acontecer. Ele foi e fez. Ele foi e viveu, né? Então, isso para mim foi super positivo. Apesar de todas as dificuldades, ele foi senhor do destino dele e inclusive, quando ele também decidiu a hora que ele não queria mais crescer, né? Então, em tudo, eu achei que ele foi fantástico. Ele foi realmente um gigante, né? É interessante, até deu bastante pano para manga, né, na nossa conversa, essa questão de se ele teve realmente esse domínio, né, sobre o destino dele. Mas é interessante isso que você fala, que ninguém tem esse domínio completo, né? Mas eu queria te ouvir antes, Rosângela, queria te ouvir sobre essa questão da diversidade, se te levou a pensar em alguma coisa, de que lado você está, porque teve uma polarização na discussão de ontem, né? Teve os que acharam que ele tinha alternativa, tem gente que disse que ele não tinha alternativa. Como é que você vislumbrou isso tudo, Rosângela? Bom, a alternativa que ele teria seria continuar como lenhador, a vida inteira, como era a tradição da família dele, né? Naquela região que ele vivia. E ele escolheu sair de lá, escolheu conhecer Paris e aceitou o convite para trabalhar no circo. E a partir daí, eu acho que foi a opção que ele teve, né? Tanto na época que ele ficou em Paris, na França, né? Como depois que ele saiu, que ele foi para os Estados Unidos. Então, me parece que, e no fim, ele ficou preso no corpo, né? Assim, na condição que o corpo dele permitia. Mas ele aproveitou isso o tempo todo. Ele conheceu muita gente, ele conheceu muitos lugares. Ele, no circo mesmo, como o circo naquela época era um circo de atrações, cujas atrações eram as anomalias, né, das pessoas, tinha o homem-elefante, a mulher barbada, o anão. Então, dentro do circo, eles estavam muitos diferentes juntos. Então, talvez isso amenizasse um pouquinho essa questão das diferenças em relação ao padrão da sociedade. Agora, eu acho que a gente tem muita dificuldade, sim, em ver uma pessoa que não está dentro do padrão da sociedade como um igual. Eu acho que a gente olha primeiro o que a gente vê e depois a gente olha a pessoa, né? Tanto que tem gente que a gente acha linda no primeiro olhar ou muito feia
e depois, quando a gente conhece, essa beleza ou a feiura desaparecem completamente, a gente nem enxerga mais. Então, mas só que a gente precisa vencer a barreira do diferente, e é uma coisa difícil, a gente não está ainda com isso incorporado. Então, como foi dito, a gente tem que evoluir muito para chegar nesse ponto de nem prestar atenção à primeira vista no que a gente está vendo, mas lembrar que ali tem um ser humano, tanto quanto a gente, quanto qualquer pessoa, né? Buscar o ser humano, não a aparência. Eu acho que a gente tem que evoluir muito mesmo. Eu acho que eu vejo, como foi dito ontem, né? As novas gerações já não estão mais tão ligadas nisso como a gente. Isso é uma coisa que eu acho que tende a melhorar, como já melhorou muito da época que esse livro foi escrito, da época da vida dele, não em que o livro foi escrito, mas da história, né, no começo do século passado. Isso era curiosidade, era atração de circo. Hoje em dia não é mais. Então a gente evoluiu bastante já nesse aspecto. Eu acho que quem falou, inclusive, das novas gerações foi a Maria Paula, né? Maria Paula, né? Que destacou isso. Uma otimista quanto ao futuro, Maria Paula, é isso? Eu sou, né? Eu falei isso ontem, o que eu também falei, que eu tenho um pouco de dúvida se o planeta vai também estar aqui para as gerações futuras. Mas eu vejo essas crianças, esses adolescentes, adultos jovens, eles, a cabeça já é bastante diferente, eles não têm as coisas muito preta no branco, as respostas não são mais binárias, em diversas questões, acho que gênero é a coisa que mais chama a atenção, mas eu acho que eles são muito mais, eles abraçam mais as diferenças, ou mais do que isso, eles quase que não veem essas diferenças, né? Eles acham tudo possível, eles procuram soluções criativas, diferentes, para conseguir ultrapassar essas questões, eles incluem, né? Eu vejo nas escolas dos próprios alunos o movimento de inclusão, quando entra um aluno que tem alguma característica e tal. Então, eu fico otimista quando eu olho para essa geração mais nova. Acho que, em parte, é fruto também do trabalho da nossa geração, de um pessimismo em relação a tudo que a gente viveu e uma tentativa de fazer melhor, né? Então, acho que para os nossos filhos, uma tentativa de que eles vejam com mais compaixão, mais empatia o próximo e que não enxerguem essas diferenças ou enxerguem na tentativa de equalizar, né? De deixar tudo mais fácil para quem tem dificuldade, deixar muito mais acessível o mundo para quem não tem a facilidade que eles têm. Então, eu vejo um esforço honesto, assim, completamente real desses jovens de trazer os diferentes para perto e quase nem perceber, né? E quando perceber, trabalhar para que isso fique mais fácil. Então, eu sou otimista, eu tenho dúvidas se a gente vai conseguir preservar esse planeta o suficiente para que eles usufruam desse jeito diferente de pensar, mas eu sou otimista, eu vejo as nossas crianças fazendo isso. Que bom. E o livro, ele, como a Rosângela abordou rapidamente, ele faz um comentário sobre a Terra de Gigantes, né, os Estados Unidos, onde ele fica incomodado, né, não se sente confortável. Luana, você está na Terra de Gigantes, né? Esse comentário ressoa, faz sentido? É uma coisa da ficção? Enfim, o que você tem a compartilhar com a gente? Olha, acho que como todo mundo, às vezes eu também fico incomodada na Terra de Gigantes, sabe? Mas eu acho que no caso do Hugo, ele veio para os Estados Unidos cansado de onde ele estava, cansado dele, da vida dele, e eu acho que ele veio com a expectativa de talvez encontrar pares, e não foi o que aconteceu.
né? Ele, no livro ele até fala que as pessoas eram menores do que ele esperava. E eu acho que o principal é que o trabalho dele ficou pior. Se na Europa, se em Paris, ele era visto como uma atração, e tinha números que eu acho que até certo ponto para ele eram ok. Nos Estados Unidos era uma atração mais grotesca, mais apelativa. E eu acho que isso ele não era um limite que ele queria ultrapassar, né? Então ele ficou incomodado a ponto de ele decidir se matar, né? Ele se mata com 2 meses nos Estados Unidos, né? E apesar de no começo ficar atordoada, né? Eu achei bárbaro, porque ele escolheu morrer, né? Então ele terminou a vida dele nos termos dele, como ele viveu, né? A minha leitura do livro, pelo menos, ele viveu nos termos dele e ele morreu nos termos dele. E de quantas pessoas a gente pode falar isso, né? E talvez ele tivesse deprimido, talvez se ele tivesse uma giganta, não fosse acontecer isso, eu não sei. Mas dentro da história, eu achei bárbaro. Ele escolheu, foram os termos dele de vida e de morte. Então eu achei uma história de um otimismo, de uma grandeza incrível, né? Alguém que tem coragem de viver e morrer dentro dos seus termos, né? De quantas pessoas, de quantas histórias a gente pode falar isso, né? Bom, já que a gente falou desse fim trágico, Rosângela, chegou a te surpreender esse final aí Eu fiquei bem comovida, né? Mas eu achei que ele estava mesmo muito desconfortável na situação que ele estava vivendo. Ele tinha muita expectativa, mas ele estava com medo quando ele foi na viagem. A viagem dele já é uma viagem de bastante medo. Ele vai fazendo reflexões, sentindo muita saudade das origens dele, né? Então isso também começa a ficar muito forte. Cada coisa que ele vê nos Estados Unidos, ele lembra de uma coisa da infância, da região onde ele morou, e daí ele cansa. Eu acho que ele se matou porque ele cansou. Foi uma escolha, de fato foi mesmo. Mas acho que ele não via outra coisa que ele pudesse fazer, nem voltar, porque ele fala, inclusive, né? Tem um trecho aqui que fala: a família dele acabou durante a guerra, a primeira grande guerra. Então, nem a família ele tinha mais. Ele tinha aquele corpo naquele lugar que ele só conhecia aquelas pessoas do circo. A vida dele se resumia àquilo, e nem o irmão ele não tinha mais nada. E ele não gostou daquela vida. Então, escolheu. Eu acho que Mas eu fiquei triste. Eu fiquei bem tocada com a história dele. Assim, ele coloca muitos sentimentos especialmente quando ele está nos Estados Unidos, os sentimentos dele aparecem muito, essa melancolia, as referências que ele faz à vida dele anterior, à família, as irmãs pequenininhas que ficavam fazendo bagunça com ele, tirando ele da cama. Então, assim, ele começa a sentir uma saudade muito forte, me dá a impressão. E aí ele cansa disso. E aquela vida também, aquele circo americano, não trazia nada para ele, trazia só a exploração da figura mesmo, do gigantismo dele, como uma coisa curiosa e só. As pessoas iam lá, tiravam fotografia e levavam para casa uma foto com uma pessoa importante naquele contexto, e acabou, era só isso. E depois aquilo era mais uma foto e só. Claro. Eu queria puxar um outro assunto que eu acho que é inescapável para a gente falar desse livro aqui. Quando eu seguro ele na mão, se vocês me verem assim, é porque ele realmente tem um aspecto gráfico muito chamativo, tátil, né? Mas ele tem, durante a narrativa dele, vou até pedir para a nossa diretora Cecília
destacar aqui, olha aqui, ó, estou mostrando, então, tem algumas ilustrações, né? O livro foi escrito pelo Fabrício Silveira, mas tem as ilustrações do Danny Cheng também, ao longo da leitura. É raro de se, num clube literário, né? Bom, Maria Paula, que é a decana aí de clube de leitura, sabe tudo e mais um pouco. É raro de se ter clubes de leitura lidando com obras que têm esse aspecto visual dentro do narrativo, né? Tanto que é raro de se ver, aí a Maria Paula está mostrando também, é raro de se ver, por exemplo, novela gráfica sendo discutida no chamado clube de leitura, né? E, enfim, queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto visual das ilustrações do livro, no Gigante Figura, enfim, e como é que as pessoas, em geral, lidam com isso na literatura, Maria Paula? Eu acho, João, até tenho a edição anterior aqui para você ver que mesmo na edição anterior a gente tem essa capa linda, né? Que você vê os dois. Acho que esse aqui também é uma impressão em serigrafia, por isso que eu estava mostrando, é tátil, né? A coisa é tátil. A gente, como leitor geral, eu acho que a gente não está habituado a ver o livro como objeto, né? A gente vê o livro como texto. E eu sempre tive muita devoção ao objeto livro, né? É uma questão de cheiro, é uma questão de tato, cor, né? Para mim sempre foi uma experiência muito mais do que a leitura apenas. E acho que desde que eu conheci o pessoal da sala, o João, a Cecília, em cursos e tudo, acho que isso abriu um mundo de coisas para mim e que me estimula muito a falar sobre isso, porque a feitura destes livros, do que a gente chama, em geral, de editoras independentes, mas não só elas, né? A gente tem outras grandes editoras com um capricho intenso na feitura do livro, né? Isso traz um prazer para o leitor que é diferente, né? Você abrir um livro desse, que tem uma textura, né, que foi feito esse tamanho, a decisão desse tamanho é específico, né? Isso foi pensado porque na época esse tamanho de livro era o tamanho de livro. Então, quando você começa a pensar o livro com suas razões, os seus motivos, por que essa fonte, por que essa cor, por que esse papel, que rico, né? Ilustrações do Gigante. A gente descobriu que muitas ilustrações aqui são baseadas em fotos daquela época, do Gigante, do homem que pulou da ponte da Torre Eiffel. São coisas reais da história, do cometa, né? E tal. Então, é como se fosse uma para-história, né? Ela vai junto com a sua narrativa textual, mostrando e contando para você também, de forma visual, a história. E eu tenho um prazer imenso quando a gente discute um livro que tem todo esse design, essa paixão na feitura do livro, porque as pessoas do clube de leitura ficam também apaixonadas, né? E eu acho muito, muito gostoso isso, quando eles falam, nossa, que mundo que se abriu, né, para a gente agora, além do texto, né? Como a gente olha os livros de forma diferente, como a gente, quando vai comprar, olha, nossa, a cor, olha o jeito que foi desenvolvido, olha, tem uma orelha que continua, né? Então, o cara quis dizer, isso aqui está aqui por causa de um motivo, né? Então, quando a gente chama o editor para os nossos clubes de leitura, a gente descobre, né, as histórias dos bastidores, as decisões, por causa da época, o tipo que foi usado para escrever aquele texto, ele condiz com aquele ambiente, tudo. Então, eu acho que o livro vai além do texto, né? E isso traz um prazer ainda muito, muito maior, engrandece a nossa leitura. É só a gente abrir os olhos. A gente está falando aqui da materialidade, a Luana leu por meio de um PDF, né, Luana? Foi assim que você conseguiu. Desculpa ficar
ficar aqui exibindo o livro para você, te tentando, mas mesmo no PDF, você teve acesso às imagens, ao trabalho dele também, Luana? Sim, sim, eu tenho aqui não sei se dá para ver as imagens, e na verdade é uma delícia, porque eu não tenho essa experiência sensorial da textura do livro nas minhas mãos, do peso dele, mas o livro é um encontro, né? Eu acho que quando a gente lê, você tem um encontro com aquela história, e as gravuras, elas complementam muito a história, né? Então, a experiência fica muito mais gostosa. E eu estava descobrindo isso também, porque eu não estou acostumada com livros com gravura. E achei uma delícia. Vou prestar mais atenção, inclusive, para escolher livro assim. E você, Rosângela, costuma ler livros que têm também essa camada de ilustração, e como é que foi a experiência com o Gigante Figura? Na verdade, é raro, né? Livro assim. Eu li muito poucos livros que são tão ilustrados, e bem ilustrados dessa maneira. Foi uma experiência muito gostosa. Ele complementa muito, as figuras complementam muito a história, né? É como se tivesse acontecendo mais, chamando mais atenção para alguns fatos. Aqui tem uma figura de uma baleia, né? Quando ele descobre que a baleia é o maior animal que tem, ele fica feliz, porque ele não é o único que é tão grande. Tem a baleia, que é muito maior que os outros animais, e a baleia está no livro. Isso ajuda a gente a prestar atenção no texto. Então, depois tem uma figura que me impactou muito, que foi a dos búfalos. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele fica pensando, né? Lá eles, uma manada de búfalos, ele fala isso. E depois tem uma ilustração que mostra uma manada de búfalos e eles estão olhando para a gente, que é essa ilustração aqui. Isso me deu uma impressão muito forte, né? Impactou bastante mesmo. Eu adorei, tudo é muito bem ilustrado, achei uma delícia, complementa muito a história, muito bem, ressalta muita coisa, as ilustrações são lindas também, né? Aquele desenho de lápis fininho, coloridinho, não, é impacto mesmo, né? Isso aumenta o valor do livro. E eu adorei essa composição, muito legal, gostei demais. Uhum. Bom, a diretoria aqui está pedindo para mencionar, claro, o Daniel Eizeric, que participou conosco, ele que é editor da Riacho, participou conosco da conversa de ontem, e foi ele quem fez o projeto gráfico. Segundo aqui, né, a diretoria está chegando aqui no ponto eletrônico aqui da conversa. Agora, eu deixei aqui mais para o final, acho que é o grande... O que aumentou a temperatura ontem, da conversa de ontem, eu acho que é legal de trazer um pouco aqui, que é a ideia de se trabalhar com uma outra obra, de um diálogo, algo de usar conteúdo de outra obra, algo que pode ser visto como plágio, algo que pode ser visto como remix, uma transficcionalidade, é original, não é? Pode usar conteúdo do outro, não pode? Maria Paula, o que você acha de tudo isso? Qual que é a sua visão quanto a isso? Como foi trabalhado no Gigante Figura e em outras obras? Eu acho que isso, plágio, né, é o uso de uma obra escrita ou qualquer tipo de obra, mas nós estamos falando de livro aqui, escrito por outra pessoa e que você só se apropria e usa como se fosse sua, né? Então você usa a obra do outro como se fosse sua criatividade, né? Eu não acho nem de longe que essa é a questão aqui do Gigante Figura. Eu acho que esse livro é quase um exercício do autor declarado, né, de frente aos fatos e às outras publicações, ele quer trabalhar um pouco mais isso
e entregar para o leitor em língua portuguesa a história do Gigante Figura. E ele declara isso no começo. Isso é uma obra que utilizou todas as obras anteriores, mas não só remotamente, mas de fato utilizou trechos, pedaços, e acrescentou, fez um recorte e tal, e trouxe uma outra história, já não é mais a mesma, ela tem alguns detalhes e histórias que nem o Hugo não viveu e tudo, então acho que sim, é uma obra de ficção e ela é original, mas ela é a proposta desta obra trazer as outras obras dentro dela, né? Eu acho que isso é criativo também, original também, e acho que, pensando, eu fiquei martelando nisso ontem, porque a gente abriu o encontro já, e essa foi a primeira coisa que foi dita para o editor, e se vira com essa discussão, assim, antes de dizer boa noite para o Dani, já estava pegando fogo. Mas eu fiquei pensando, porque isso, nos anos muito remotos, né, quando se começou a produzir obras, então tem uma história que até a Silvia, que sabe muito bem, mas do Cervantes, né? Então, nessa época, você escrever, reescrever ou continuar a obra de um outro autor era tido como um presente para esse autor, né? Então, as pessoas leram a obra dele e se sentiram tocadas a ponto de querer escrever também aquela obra de um outro jeito, dar uma continuidade para aquele personagem. Isso era uma coisa comum, né? Não era uma coisa mal vista, né? Então, eu acho que talvez a gente tem que olhar por esse lado, né? Acho que ele se encantou tanto com essa história, é um jeito de falar, porque provocou a gente para falar sobre diversidade e tal. Ele contou a história do gigante, trazendo todas as histórias do mesmo gigante junto, né? E isso eu achei bonito, achei precioso, eu me senti presenteada. E não acho que plágio se aplica a essa literatura. Sim. E você, Luana? Você usou um termo que eu achei interessante, o paranoia da originalidade. Estamos numa era da paranoia da originalidade, será, Luana? Olha, para mim também não incomodou. Eu estou aqui na Terra de Gigantes e até comentei ontem que a filha de uma participante do grupo de leitura, ela fazendo faculdade, um professor acusou um texto dela de autoplágio. Quer dizer, então ela citou um raciocínio que ela teve num outro papel e o professor disse que não podia aceitar. E eu me pergunto, então, como é que você desenvolve um pensamento? Como é que você conta uma história? Se o passado, você não pode usar o passado, né? Então, eu achei a história, não me incomodou. As regras estavam claras, ele estava experimentando, ele pôs, o escritor, o Fabrício, colocou qual era a proposta dele e desenvolveu dentro daquilo. Né? Então, eu vi mais no sentido como a Maria Paula, ou esses livros antigos, como uma homenagem, né? É tão interessante que eu quero falar a respeito. E você, Rosângela, como é que você lidou com isso? Você chegou aí atrás da história real? Eu fui. Para mim foi muito rico isso, porque o fato dele ter... Primeiro que a primeira página do livro, ele já diz como ele fez esse livro, né? Qual foi a proposta. E ele... então, a gente já vai ler o livro sabendo disso. Então, e ele já colocou os créditos também na primeira página. Então, ele não está roubando nada de ninguém, no sentido do plágio que a gente conhece, sei lá, na vida acadêmica, alguma coisa assim. Bom, ele tem uma coisa curiosa, no final do livro, ele tem uma bibliografia, o que não é comum de jeito nenhum para o livro de ficção. E ele fala o que ele usou em cada trecho do livro. Inclusive, tem ele fala de um capítulo em especial que ele usou mesmo muitas informações que estavam na outra obra. E eu achei interessantíssimo, porque, além do livro em si, me enriqueceu porque eu fui atrás das outras coisas. Eu consegui ler um pouco de um texto que tem sobre o Hugo Batista, né?
em italiano, embora eu não saiba nada de italiano, mas deu para tirar um pouquinho, assim, ver o sentido das coisas, deu para adivinhar o que estava escrito, né? Os fatos principais estão lá, e faz referência a outras obras ainda, muitas referências a histórias que aconteceram no início do século, que ele incorpora, e isso está tudo citado, de onde ele tirou. Eu achei muito interessante. Quando eu li esse livro, eu não pensei em plágio, de jeito nenhum. Eu pensei numa história que está sendo recontada, né, com ficção, incorporando muita coisa. Então, do ponto de vista cultural, eu achei muito interessante, eu gostei muito de ler. E fui atrás de muita informação, então enriqueceu. Eu li não só esse livro aqui, mas tem um filme que fala desse mundo do circo, que não está citado, mas eu acabei vendo o filme, porque meu filho queria ver esse filme, por coincidência, fala do mundo do circo, no começo do século passado, e aí o Hugo, de acordo com esse livro aqui, com a história italiana também, ele trabalhou nesse circo mesmo, do Rei do Show, se não me engano o nome do filme. Então, eu li o livro, vi o filme, voltei para o livro, e quando eu voltei para o livro, eu fui ver sobre a vida dele, sobre essas outras histórias. Então, eu li um monte de livros falando da mesma pessoa, então ficou muito mais rico. Eu adorei. E não vi como plágio, de jeito nenhum. Isso não me incomodou, me agradou. Eu estou aqui nas últimas páginas, e é isso mesmo que a Rosângela estava falando, né? A partir da página 163, ele faz um textinho sobre as obras consultadas e depois coloca a bibliografia, que tem aqui nomes como Hemingway, Umberto Eco. Na filmografia ele cita David Lynch, Scorsese, Christopher Nolan, enfim, tem bastante coisa para quem quiser continuar a leitura do Gigante Figura, né? Bom, gente, estamos encerrando este Ressaca Literária, o Gigante Figura. Então foi o livro debatido no último encontro do Clube Tatuí de Leitura. E Ressaca Tatuí, olha aí, ó, acabei de receber aqui um puxão de orelha virtual. Ressaca Tatuí, Ressaca Literária, é o evento lá do Marcelino Freire. Beijo, Marcelino. Mas antes da gente se despedir, eu tenho que perguntar para a Maria Paula o que é isso aqui que eu tenho em mãos, Maria Paula, agora, hein? Esse é o próximo livro. A gente vota sempre no fim do Clube de Leitura, a gente vota no próximo livro. A gente escolheu o Demerara, eu vou até abrir aqui, porque eu acho bem bonito o projeto gráfico dele, não sei se dá para ver. Também é um capricho, é da editora Instante. Ele é o primeiro livro de ficção, o primeiro romance do Wagner Barreira, e acho muito apropriado, porque ele vai falar de pessoas que estão fugindo, estão saindo da Espanha e daquela região da Europa, porque estão ouvindo falar de uma doença que vem matando muita gente e tudo, então eles decidem migrar para a América. É a gripe espanhola que está acontecendo, então a gente vai ter esse cenário de uma doença desconhecida acontecendo e tudo e tal, e a gente também tem essa adaptação de pessoas que emigraram, estão chegando num país completamente diferente, como se mistura, como consegue trabalhar, como vai vivendo e as famílias vão se desenvolvendo, como eles são acolhidos. Eu achei um livro muito interessante, que toca, acho que quase todos nós, porque quem não tem nos antepassados, né, alguém que veio de algum outro lugar, que passou por coisas semelhantes, e quantos de nós, né, não moram fora, inclusive, né, e sentiram algumas questões dessas adaptações que a gente vai ver no livro. Então, eu achei um livro bem gostoso de ler, bem atual, bem escrito. Então, acho que convido a todos. A gente votou em 3, os 3 são bárbaros, tenho certeza que a gente vai acabar lendo os outros também, como é muito costume por aqui. Mas que 15 de dezembro, acho, é esse encontro do nosso clube de leitura. 15 de dezembro, então, quem tiver a fim de participar da conversa,
sobre o Demerária, livro publicado pela Instante, de autoria do Wagner G. Barreira. E este livro está com 10% de desconto na Banca Tatuí, uma forma aí de apoiar tanto a banca quanto o pessoal da editora e o próprio autor. E, ou seja, esse desconto vai até o dia do nosso encontro, e hoje até a meia-noite, o Gigante Figura ainda tem 10% de desconto. Quem quiser aproveitar para ler e entender algumas coisas que a gente falou aqui, tá aí então as duas indicações. E depois do encontro com o Demerária, né, teremos outro Ressaca Tatuí. Então eu quero agradecer a Maria Paula Coelho, Luana Barros, Rosângela Coelho por essa conversa. E até a próxima, gente. Valeu! Até, obrigada. Obrigada. Tchau, boa noite. Até mais, boa noite.